Boa tarde, meu nome é José Carlos, eu sou um engenheiro e sou um engenheiro sênior. Trabalhei durante 37 anos na área da metalurgia dos materiais cerâmicos e como pesquisador. Então, minha experiência está muito voltada em questão de cerâmicas estruturais e também nos materiais particulados, nanotecnologia e em membranas. As transparências, os slides que vocês viram, é um pouco do que são os meios porosos e do que na verdade são as membranas. Então, eu estou aqui para falar rapidamente da tecnologia que nós estamos propondo agora comercializar. Ela é uma tecnologia, primeiramente, muito amigável, porque o range dela, conforme foi mostrado, vai desde os microporos, ou seja, uma porosidade entre 0 e 2 nanômetros, até macroporo, ou seja, porosidade maior que 50 nanômetros, passando então pelos mesoporos, entre 2 e 50 nanômetros. Essa tecnologia, ela então fica no range entre 2 ou até um pouco menos, 1 nanômetro, podendo ir até 10.000 nanômetros, ou seja, 10 microns. Nessa faixa, entre 1 nanômetro e 10.000 nanômetros, estão todos os micro-organismos vivos. Todos os vírus estão, todas as bactérias estão, todos os fungos e algas, microalgas, leveduras e etc. Então, nós podemos, com essa tecnologia, formatar diferentes soluções de meio filtrantes apropriados a uma série de separação. No caso de hoje, nós estamos nos focando na questão de eliminar uma parte da virose presente em água e 100% das bactérias e fungos. Isso, usualmente, então, vai estar, se eu fosse falar só de bactérias e fungos, estaria formatando uma membrana ou um meio poroso que começasse com porosidade na faixa de 100 nanômetros, indo até a faixa submicrométrica ou micrométrica, ou seja, acima de 1000 nanômetros. E também, se eu quiser falar de eliminar grande parte dos vírus, eu poderia começar na faixa, por exemplo, de 50 nanômetros e mais uma vez, ir até a faixa submicrométrica. Aí, por exemplo, estaria incluído um vírus mortal, que é o vírus da AIDS, e a maioria dos vírus, conforme nós mostramos nos casos anteriores. A nossa tecnologia, então, ela é dessa natureza. Ela é muito amigável porque ela parte da utilização de um material abundante e de baixo custo, chamado carvão ativo. O carvão ativado hoje já é utilizado dentro dos filtros convencionais que nós temos na nossa casa, como um meio de absorção do cloro livre que existe na água. Ele é ávido por absorção de cloro e também de metais pesados. Então, o cloro é colocado como leito dentro de um filtro feito de microfibra ou outros materiais, ou seja, um material microporoso, que na verdade só filtra colóides. Colóides são particulados na faixa micrométrica acima de 1000 nanômetros ou 1 micrômetro, daí em diante, não filtrando grande parte das bactérias que começam lá na faixa de 200 nanômetros. A maioria delas está entre 200 nanômetros e inferior a 1000 nanômetros, ou seja, 1 micro. Então, essa tecnologia ela permite então que a gente possa escolher o range, tá, por utilizar o carvão ativado, não na forma granular, de grânulos, ou seja, num leito dentro do material, mas como o próprio elemento filtrante, uma vez que a gente conseguiu fazer a interconexão das partículas, conforme eu vou mostrar aqui, de uma tal maneira que elas funcionassem como uma barreira. Um filtro, então, é uma barreira, a passagem de ar. Uma barreira.
aqui eu tenho a água entrando, mais água mais contaminante. E aqui eu tenho, saindo por cima, água sem contaminante. Isso é um filtro. Ele tem o objeto de separar um solvente de um contaminante, ou seria um soluto, e do outro lado só deixar um solvente livre. Ele pode ser água ou pode ser outros usos industriais, mas vamos só nos focar na questão da água. Então, com o carvão ativado, nós não trabalhamos na forma de um líquido. Ele está processado na forma de uma barreira física, uma barreira que faz com que esse material então tenha canais tem uma série de canais que se ligam, com isso, deixando passar a água e retendo os contaminantes. Se a quantidade de contaminantes é maior, por exemplo, que 1%, o que não é usual na água fornecida pelas companhias que tratam a água para uso doméstico, eu crio aqui uma porta, uma barreira que impede o fluxo de água passando. Eu teria que limpar. Normalmente, a contaminação está na faixa de 0,1%. Então, nessa faixa, os particulados, as bactérias, vírus, ou seja, aquilo que eu quero filtrar, elas acabam ficando retidas nessa estrutura de poros que existem aqui. No nosso caso, é carvão ativado. Esse mesmo material eu posso ter convencionalmente microfibras e outros materiais, eu posso ter um material cerâmico, que é caro de se processar, e no canto oposto, lá antes da faixa, na faixa de 0 a 0,8 nanômetro, tá? Eu tenho o que seriam os materiais moleculares e aí as membranas de osmose reversa, que são caríssimas no nosso caso. Elas servem, claro que elas eliminariam 100% disso, mas seriam muito custosas, então não seria o ideal para essa aplicação. Com essa tecnologia nossa, nós obtemos um material de grande versatilidade na produção de diferentes formas de filtro, diferentes tamanhos, sem utilizar equipamentos caros e nem matéria-prima cara que se desgaste facilmente. Esse material é muito resistente ao desgaste, à abrasão, à limpeza, pode ser química de várias formas, e ele é processado a partir de uma massa na forma viscosa, líquida viscosa, que pode ser moldada em diferentes materiais. Então, a nossa tecnologia ainda permite agregar a essa estrutura elementos bactericida, fungicida e outros para tornar a segurança da filtração maior ainda. Ou seja, se eu, por alguma razão, tenho a entrada de um vírus nessa estrutura muito pequena, ele acaba sendo morto pela deposição pelo contato de elementos bactericidas presentes dentro do material. É assim que a nossa tecnologia funciona. Nas transparências seguintes, vocês viram o tamanho das bactérias, o tamanho dos vírus. Os vírus começam lá na faixa de 18 a 60 nanômetros, o vírus da AIDS tem 120 nanômetros. O vírus da AIDS seria facilmente eliminado por essa geometria de barreira filtrante, por exemplo.
Vidros na faixa de 18 também, nós podemos perfeitamente, com essa tecnologia, produzir essa barreira filtrante. Por quê? Eu parto de carvão ativado, que pode ser microporoso, microporoso, mesoporoso, mesoporoso, macroporoso. Microporoso até poros até 2 nanômetros, mesoporoso poros de 2 a 50 nanômetros e macroporoso acima de 50 nanômetros. Fazendo dessa maneira, eu posso combinar também uma barreira seletiva fina para a eliminação de vírus, bactérias e colóides e uma barreira grosseira antes que sirva como pré-filtro, de tal forma que evite entupimento precoce desse elemento filtrante ou dessa membrana. Pelo fato dos poros serem muito pequenos, de propósito, o ataque, chamado ataque, é a incidência da água em relação ao filtro. Nos filtros convencionais que nós temos na nossa residência, esse ataque em relação à barreira de filtração se dá na forma normal, um ângulo de 90 graus e sai por cima. E por que isso funciona? Porque o tamanho de poros é muito grande. O tamanho de poros desses filtros convencionais que nós temos na nossa casa são todos maiores do que 5.000 nanômetros ou 5 micras. Com isso, eles só filtram basicamente colóides, ou seja, particulados presentes na água, deixando com que a gente consuma toda a carga de micro-organismos, desde os vírus até as bactérias. É isso que a gente quer evitar. No nosso caso, esse sistema com macroporos, ele tem a vantagem também da própria coluna de água fornecer a pressão ou a força motriz necessária à filtração, para que ela funcione normalmente. Quando a gente abre o filtro, a água logo jorra. No nosso caso, em função do tamanho de poro ser muito pequeno, ou seja, 10 vezes menor, 50 vezes menor, para que não haja entupimento precoce, o ataque não é dessa natureza, normal. O ataque é incidente. Tá? O ataque é chamado tangencial ou cross-flow. Então, a água passa paralela ao elemento filtrante e a filtração então acontece. Com isso, elimina-se o entupimento precoce do material, da membrana. E como é que se projeta essa membrana para ela funcionar parecida como se fosse o filtro de nossa casa, que a gente abre e filtra bastante? A vazão da água, ela é inversamente proporcional à espessura da parede. Eu tenho a espessura da parede. Quanto menor a espessura da parede, maior a vazão de água que eu tenho, para a mesma seletividade. Ela é também proporcional à pressão aplicada. Então, na medida em que eu uso pequenas bombas, muito pequenas mesmo, desse sistema, eu aumento naturalmente a vazão. É o que nós desejamos, sem perda da seletividade. E, finalmente, quanto maior a área de filtração disponível, maior é a vazão. Mais área, mais filtração, mais vazão. Essas são as variáveis que nós
estamos engenheirando. O que nós estamos engenheirando? Um filtro de aproximadamente um sistema de filtragem mais ou menos de 30 por 35 por 35, contendo aqui dentro uma membrana composta de uma barreira com macroporos para servir de pré-filtro e uma membrana seletiva que elimine grande parte dos vírus, 100% das bactérias, 100% dos fungos e 100% dos particulados aqui dentro. Ela vai operar em fluxo tangencial, certo? E o material de reposição é de custo muito baixo. Então, é isso que nós queríamos mostrar. No slide seguinte, nós apresentamos algumas fotos da porosidade, ou seja, da distribuição de poros do material, e pequenos outros detalhes dessa tecnologia. Obrigado. Aqui está a filtragem, tem só alguns segundos, é uma membrana bem menor. No entanto, ela foi feita com um macro carvão. Essa daqui também, essa seria uma das possibilidades de utilização, tá, com relação à questão do pré-filtro. Você vê que mesmo o compressor injetando ar na coluna, é feito um vácuo em cima, então ela está praticamente filtrando em poucos segundos, talvez 40, 50 segundos. Aqui vê como a coluna de água desce. Vamos tentar ver aqui. Aqui nesse canto eu acho que vê melhor. E daqui a pouquinho vai estar cheio. Acredito que não vai passar nem um minuto. Esse aqui seria o equivalente ao que é hoje, com vantagem, ao que está hoje disponibilizado na Residência do Brasil. Tá? Ali está a coluna descendo. Em cima, a injeção de ar. Aqui no meio, a pequena membrana. Membrana da nossa tecnologia. Então, esse produto ele pode ser formatado em diferentes formas. A vazão está diminuindo, não por causa especificamente do entupimento da membrana, mas sim pela formação de um vácuo que está estando em cima da coluna. Tá? A injeção de ar está agora ajudando a esse processo de filtração. Tive até que segurar aqui para não cair. Aqui então está terminando o processo de filtração. É uma tecnologia bem versátil. Já está no limite, está aparecendo ali o topo da membraninha no meio.
Pronto, está terminando. Esse barulho é o ar que está se formando dentro da coluna. 100% da água passar, praticamente, faltando só um pouquinho. Fim. Esses experimentos que nós fizemos é para mostrar para vocês a versatilidade dessa tecnologia de membrana. Não é um laboratório, nós estamos aqui no ambiente da minha residência. Aqui, quando acabou o ar, a água, o conjunto encheu de novo, eu vou desligar as bombas. Esse é o sistema que a gente montou aqui para fazer um teste. Aqui no meio nós temos o nosso elemento filtrante, que é uma membrana à base de carvão ativado. Ela é micro-mesoporosa. Então, repara que essa coluna de água daqui, desse recipiente aberto, não tem a força motriz, nem a energia potencial da coluna de água do peso suficiente para que haja filtração. Agora são em torno de 8 horas. A gente vai deixar aqui durante algum tempo para vocês poderem perceber que a água não passa. Esse é um sistema, então, para se utilizar isso em um filtro doméstico, o sistema, então, tem que ser bastante diferente do que seria utilizando um carretel de microfibra. O ataque, então, não vai poder ser normal. No caso aqui, o ataque está sendo normal. Lá embaixo, tá a membrana.